Boa tarde. Eu vou demonstrar nesse vídeo uma ferramenta recém-lançada no sistema, que é a sugestão de transferência de estoque entre empresas. Essa ferramenta ela tem o objetivo de fazer uma análise do estoque da empresa selecionada como origem, e com base nesse estoque que a empresa tem, o sistema vai estar verificando a média histórica de vendas daquele determinado produto ou grupo de produtos, para fazer uma estimativa de quanto de estoque que essa empresa vai precisar para os próximos dias. E com base nesse cálculo do estoque dos próximos dias, a gente consegue chegar no estoque que está ocioso na empresa, ou seja, aquele estoque que está em excesso. Então essa ferramenta ela está disponível no sistema a partir da versão 1.0 2770, e ela encontra-se aqui no menu estoque, na opção sugestão de transferência de estoque. Então quando a gente entra nessa ferramenta, a primeira coisa que vai aparecer são a tela dos filtros, tá? Aqui na lateral a gente tem os menus. Se eu quiser visualizar o que são os menus ou as teclas de atalho, eu posso clicar aqui no primeiro ícone, então o sistema vai me exibir os menus e as suas respectivas teclas de atalho. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo. Pode ser que quando você esteja assistindo já tenha novas opções aqui, possa ter alguma diferença na tela, mas com base de tudo, o princípio de tudo da ferramenta vai permanecer o mesmo, né? Então assim, para que a gente consiga extrair os dados dessa ferramenta, a primeira coisa que a gente precisa informar é essa primeira parte aqui, origem da transferência. O que é isso aqui? Eu vou escolher qual a empresa que vai ter analisado o seu estoque. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, no meu caso aqui eu tenho 3 empresas cadastradas, eu vou escolher aqui a minha loja número 1. Eu posso também informar os depósitos de origem. Por quê? Por exemplo, eu tenho neste exemplo aqui um depósito loja e um depósito estoque. Tem alguns outros depósitos para controle de defeito, de estoque consignado, que eu não quero que o sistema leve em consideração. Então eu quero que ele leve em consideração apenas esses 2 estoques aqui, né? Então para marcar eu uso a tecla espaço, né, para selecionar ou remover a seleção. Depois que eu selecionei os estoques que eu quero aqui no meu exemplo, eu vou dar um Enter. O próximo passo aqui seria a fórmula do cálculo. Então assim, a gente vai pegar o estoque atual na empresa de origem, que vai ser esse estoque que eu informei aqui da empresa 1, no nosso caso, e dos 2 depósitos que eu selecionei nesse exemplo. Com base nesse estoque da empresa de origem, nós temos que pegar e calcular o estoque necessário na origem para os próximos dias. Quais são os próximos dias? Então eu vou informar aqui qual que é o período de dias que eu quero, né? No meu exemplo aqui eu estou informando um estoque para 60 dias, por exemplo. Então como é que eu sei o estoque que é necessário para 60 dias? Eu tenho 2 opções. Ou eu pego a média de venda dos últimos 90 dias, né? Então assim, eu acho interessante trabalhar com essa opção, porque se um produto de repente parou de vender nos últimos meses, essa média de venda deles vai estar menor. Ou, por exemplo, a gente tem algumas situações de empresas, por exemplo, que trabalham com um período de venda que é mais forte. Vou citar um exemplo aí de papelarias que tem um período de volta às aulas, né? Então eu posso trabalhar com a média dos 90 dias ou escolher uma média de um período, né? Interessante, por exemplo, uma papelaria que vai vender agora por volta às aulas 2019,
ela está olhando o período de vendas de 2018, por exemplo, né? É uma situação que fica a critério de cada um a melhor maneira de usar. Se eu escolher a opção média do período, o sistema vai habilitar aqui embaixo essa opção para que eu informe o período que eu quero estar analisando, né? No meu caso aqui, como exemplo, eu vou manter aqui a média dos últimos 90 dias, tá? Então, assim, o sistema vai pegar quanto que foi a média mensal, ou aliás, a média diária nos últimos 90 dias de venda e vai multiplicar pela minha quantidade de dias. Então, vamos imaginar que eu tenho um produto com uma média diária de 3 itens. Então, para os próximos 60 dias, eu vou estar precisando aí de 180 itens, né, nesse estoque, né? Fazendo uma conta meio rápida, né? Sem considerar domingos, feriados. O meu estoque atual aqui, eu posso marcar se eu vou considerar ou não. É interessante manter essas duas opções marcadas, mas como que funciona o cálculo aqui? Primeiro, o sistema pega quanto de estoque eu preciso para esse período que eu informei e para qual média. E aqui eu vou dizer se eu vou diminuir o meu estoque atual, ou seja, se eu preciso de 180 itens, mas eu já tenho 100 no meu estoque atual, o sistema vai me falar que eu vou precisar de mais 80. Se eu desmarcar essa opção aqui, então a gente não levaria em conta nesse cálculo o estoque atual. Mesma coisa são para os produtos que eu já tenho comprado em aberto. Se eu desmarcar essa opção, o sistema ignora as compras em aberto. Agora, por exemplo, se eu preciso de 180 para os próximos 60 dias, já tenho 100 no meu estoque e já tenho 50 comprado de um fornecedor, ou seja, já lancei esse pedido de compra, ele consta em aberto no meu sistema, então a minha necessidade real de compra seria apenas de 30 itens para esse período, né? Então eu posso deixar marcada essa opção ou desmarcar conforme for o caso. Então, chegando nesse cálculo da necessidade para os próximos dias, fica fácil a gente saber quanto que tem de estoque ocioso, ou seja, eu pego o meu estoque atual, menos o meu estoque necessário para os próximos dias, eu vou chegar aqui no resultado do estoque ocioso na empresa de origem. Então, assim, o intuito dessa ferramenta é descobrir o estoque de origem que está ocioso e dar uma verificada nas outras empresas se tem alguma empresa que necessita de transferência desse estoque, né, para que a gente possa fazer essa sugestão de transferência. Porém, nem sempre os itens que serão listados aqui são os itens que a outra empresa precisa. Vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes eu tenho estoque sobrando na origem e também tenho estoque sobrando nas outras empresas, né? Nesse caso, o sistema vai mostrar aqui para que você faça uma avaliação desses itens, né? Um outro caso seria os produtos novos, né? Como o sistema sempre trabalha com a necessidade de estoque com base na média de venda, se eu tenho um produto que é novo, que nunca foi vendido, então a média de venda deles vai ser zerada. Porém, como ele vai ter estoque em sobra na empresa, né, ele também vai estar mostrando aqui nessa ferramenta para que você possa estar dando um destino conforme as empresas para ele. Então, depois que eu cheguei no cálculo aqui, que eu montei aqui a minha fórmula no sistema de como eu quero o cálculo, eu tenho alguns filtros aqui embaixo. Por exemplo, aqui, eu posso dizer quais as empresas de destino que eu vou estar fazendo análise. Então, no meu caso, eu vou clicar aqui e vou escolher apenas a loja 2. Se eu quisesse escolher a loja 3, ou independente da quantidade de empresas que você tenha cadastrado, você pode estar escolhendo que o sistema vai montar de acordo com a sua escolha, né? Se eu também não informar nenhuma empresa aqui, o sistema considera que todas as outras empresas, com exceção da empresa de origem, que são as empresas para ele estar fazendo o cálculo. Então, vou dar um Enter, selecionei a empresa. Eu posso fazer outros filtros aqui, está filtrando por uma coleção, né, por marcas ou por grupos.
E aqui embaixo também um filtro mais bem importante também, que é a quantidade mínima de estoque ocioso. Ou seja, os itens que ele vai exibir aqui na listagem, eles têm que estar com o mínimo de sobra de quanto, né? Então o sistema sugere por padrão 1, mas eu posso aumentar isso aqui ou diminuir, né? Por exemplo, eu quero só os itens que estejam com no mínimo 3 itens de sobra, né? Então, depois de feito todo o cálculo de estoque atual com a média de vendas, então o sistema encontrou que está sobrando lá 3 itens daquele produto. Então o sistema vai exibir aqui, né? Então, conforme esse número aqui, o sistema vai estar fazendo o cálculo. No meu exemplo, eu vou deixar aqui com 1 de sobra, só para que a gente consiga visualizar melhor. Então, eu vou clicar aqui no filtrar, tá? Posso estar clicando ou utilizando a tecla de atalho, que é a tecla F1, né? Eu vou clicar aqui no caso. O sistema vai fazer um processamento e vai exibir uma listagem, né? O que ele está exibindo nessa listagem aqui? Primeiramente o produto com a data de cadastro, né? Aqui eu tenho algumas datas que estão com uma data estranha aqui, mas são produtos de importação de algum outro sistema, então não tá com a data correta. Mas eu posso estar clicando aqui para fazer a ordenação, por exemplo, tem produtos que foram cadastrados hoje, então são produtos que são novos, posso estar ordenando tanto em ordem crescente quanto decrescente. Posso ordenar também em ordem alfabética, tanto em ordem crescente quanto decrescente. Posso ordenar por produto também. Aqui no cantinho a gente tem uma opção de configurar as colunas que vão estar visíveis aqui. Por exemplo, se eu desmarcar a sobra aqui, desmarcar o estoque, então ele vai diminuindo as colunas ali. Mas nesse exemplo eu vou deixar todas marcadas, tá? Uma outra opção também aqui que eu posso estar fazendo, ordenando pela quantidade de estoque, ordenando pela quantidade de sobra, né? Então aqui o sistema que ele está fazendo, ele está me mostrando os itens, tá? Conforme eu vou navegando nos itens, aqui embaixo, por exemplo, ele me mostra as últimas compras desse item, né, por fornecedor, né, qual foi o valor pago, a quantidade, e as vendas no último ano. Ou seja, ele está me mostrando aqui quantas unidades que eu vendi desse produto selecionado, mês a mês, né, por empresa também, para que eu possa fazer uma análise a meu critério. E aqui depois o sistema ele monta os grupos conforme a empresa. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui a loja 1, que é a minha loja de origem, né? Então eu tenho a quantidade de estoque do produto, a quantidade que eu vendi, ou seja, como no meu exemplo aqui, se eu clicar aqui no filtro, eu escolhi a média dos últimos 90 dias, então o sistema está me mostrando quanto que eu vendi nos últimos 90 dias, né? Então, vamos citar, por exemplo, esse exemplo aqui desse produto que eu estou selecionado. Eu tenho 3.212 unidades em estoque, né? A minha venda foi 17 nos últimos 90 dias. Ou seja, se eu pegar uma média mensal aqui, eu estou vendendo 5,6 unidades por mês, né? Então, como eu selecionei lá que eu preciso de estoque para 60 dias, ou seja, se eu olhar aqui no filtro, a quantidade de dias eu deixei 60, né? Se a minha média mensal é 5, a minha necessidade para os próximos 60 é de 11, né? Então o sistema está me dando um cálculo aqui que eu tenho ainda 3.200 unidades de sobra, né? Esse é um exemplo aqui. Vamos pegar um produto que tem uma sobra aqui menor para a gente exemplificar. Vou descer um pouquinho a lista aqui. Por exemplo, aqui, vamos pegar esse item aqui, por exemplo. Esse item, aqui uma régua, tá? Tem 42 no meu estoque atual, na origem, naqueles dois depósitos que eu informei, né, que era o depósito loja e o depósito estoque. Eu vendi 3 nos últimos 90 dias, então a minha média mensal é 1.
para os próximos 60 dias eu preciso de pelo menos 2. Então eu tenho uma sobra de 40 itens. Porém, na loja 2 aqui, o sistema está me dizendo que eu já tenho 26 também em estoque. Vendi 4 nos últimos 90 dias, deu uma média de 1,33 e a minha necessidade de 2,66 e eu ainda tenho uma sobra de 23 itens. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma sobra nas duas empresas. Se eu olhar aqui pela última coluna aqui dentro da segunda empresa, pode ver que a empresa de origem não tem essa coluna transferir, mas as empresas de destino vão ter. Então, por exemplo, se eu ordenar pela quantidade a transferir aqui, vou ordenar em ordem decrescente, né, vou pegar um exemplo aqui desse item, por exemplo. Né, o sistema está me dizendo que esse toner aqui, eu tenho 72 em estoque, vendi 75 nos últimos 90 dias. Então, eu tenho uma média de venda de 25 por mês. A minha necessidade para 2 meses é de pelo menos 50 para que eu satisfaça essa média de venda. Então, com base no meu estoque, eu tenho uma sobra de 22. Se eu olhar na empresa 2, na loja 2, eu tenho 13 em estoque. Vendi 62 nos últimos 90 dias, a minha média é de 20. Quer dizer que a minha necessidade para os próximos 2 meses é de 41. Então, ou seja, eu tenho aqui um déficit, né, uma sobra negativa de 28. Ou seja, o sistema está me solicitando que eu pegue esses 22 itens que estão em sobra aqui na origem e transfira para a empresa de destino. Né? Aqui também eu posso manipular essa quantidade. Por exemplo, não quero transferir só 22, eu vou transferir já então 30 unidades. Basta que eu digite em cima a quantidade que eu quero, dê um Enter, então o sistema já vai colocar a quantidade que eu digitei aqui, tá? Um outro exemplo aqui, por exemplo, deixa eu escolher algum item aqui. Esse aqui, por exemplo, uma pasta, aba, alguma coisa aqui. Então eu tenho 30 no estoque de origem, não vendi nada nos últimos 90 dias, muito provavelmente pode ser um produto, ou é um produto novo, ou realmente não está vendendo mesmo nesse período, tá? Então eu tenho 30 aqui de sobra, né? Porque a minha média é 0, então o sistema reconhece que está sobrando tudo. Na empresa 2, eu tenho 4 de estoque, e a minha venda foi de 15 nos últimos 90 dias. Quer dizer que eu preciso, eu tenho uma média mensal de 5 por mês, né, de venda desse item. Então a minha necessidade para os próximos 60 dias é de no mínimo 10. Então aqui o sistema está me solicitando para transferir 6 unidades para essa loja 2, para que ela tenha um estoque suficiente para manter a venda. Ou seja, essa empresa aqui não está vendendo esse item e tem estoque em sobra. Então faz mais sentido que esse estoque seja transferido para outra empresa, né? Então aqui eu ainda tenho algumas opções que eu posso fazer aqui. Por exemplo, clicando aqui eu posso fazer alguns filtros por produto, fazer filtro por quantidade, né? E se eu quiser efetivamente transferir, por exemplo, eu vou pegar esses 4 itens aqui, aperto a tecla Shift, tá? E seleciono, né? Posso apertar também a tecla Ctrl para selecionar intervalos separados. Então peguei alguns itens aqui para exemplificar e vou fazer a transferência de estoque. Como que eu faço? Eu vou clicar aqui nesse terceiro ícone aqui, né? Se eu quiser visualizar qual que é a opção que ele faz, então ele é a opção transferência, tá? A tecla de atalho F6. Então vou clicar em transferência aqui, o sistema automaticamente já vai me dar aqui o estoque como origem, a empresa que eu selecionei na origem. Vou escolher qual que é o depósito que eu vou transferir de origem e vou escolher para qual depósito de destino.
né? E todos os itens que eu selecionei com as suas respectivas quantidades já vieram para cá para que eu faça essa transferência, né? E a partir dessa tela é o procedimento de transferência normal, né? O intuito aqui, não vou continuar a transferência, vou clicar no cancelar aqui, né? O intuito aqui é demonstrar a ferramenta de análise desse estoque, tá? Então, assim, é uma ferramenta que você vai conseguir ter uma análise legal do estoque que está ocioso em alguma empresa, né? E que faz mais sentido ele ser transferido para outras empresas ou ser distribuído entre elas, né? Para que se tenha uma eficiência melhor desse estoque, para que consiga fazer uma gestão melhorada, né? É uma ferramenta assim que ajuda na tomada de decisões, tá? Claro, não é para seguir de repente tudo que esteja aqui. De repente tem algum item que você sabe que a média dos últimos dias ali não está vendendo muito, mas pode ser um período, pode ter algum período aí próximo que vá vender. Então é legal que se faça uma análise, né, de acordo com o feeling de cada um, para que se decida quanto que vai ser transferido ou não. Mas a ferramenta vai ajudar bastante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham uma boa tarde.